Opa, tudo bem? Eu sou Fábio Moreira e eu entrevistei a Fabiana Poltronieri. Ela é uma nutricionista e uma das mais renomadas no Brasil e também foi minha professora na faculdade de nutrição. E ela fala num bate-papo comigo sobre nutrição, sobre alimentação. Também fala umas coisas muito importantes sobre a fome e sobre as consequências dela e como acabar com tudo isso, né? E foi um papo bem gostoso, eu acho que você vai gostar. Espero que você aproveite. Valeu? Bom dia, hoje eu estou aqui para entrevistar a Fabiana Poltronieri. E Fabiana, por favor, eu quero que você responda primeiro as 4 perguntas aqui para se apresentar. Eu quero saber o seu nome completo, se você topar a sua idade, em que cidade você nasceu e o que você faz. Olha, topar falar a idade é sempre uma alegria, porque falar a idade é falar de vida, né? Legal. Meu nome é Fabiana Poltronieri, eu completei em 2020 o meu cinquentenário, diante de um cenário bastante difícil no Brasil e no mundo. Eu nasci em Blumenau, uma cidade do interior de Santa Catarina, de colonização alemã, apesar do meu sobrenome Poltronieri indicar nitidamente a minha ascendência de colonos italianos que trabalhavam e que trabalham na agricultura do interior do estado. Faltou alguma pergunta? Meu nome, minha O que idade? você faz? O Eu que sou você faz? nutricionista e eu atuo na área de docência há mais de 2 décadas. Tá. Diz uma coisa, Fabiana. Quando e como foi que você decidiu ser nutricionista? Essa é uma pergunta sempre que me faz pensar muito e tem uma história até um pouco, digamos, singular nesse aspecto, né? Eu, durante o meu segundo grau, que hoje já não se chama segundo grau, né, Fábio? Hoje nós falamos de Sim, ensino médio, né? ensino Mas o que médio. era o segundo grau, eu tive a sorte de estudar sempre em excelentes escolas e colégios, onde professores maravilhosos sempre me provocavam a pensar e a refletir. E naquela altura eu tive um professor de biologia, Arno Wortmeier, que sempre estimulou os alunos a fazer pesquisa e, portanto, em 1986, quando eu tinha 16 anos e estava no último ano do ensino médio, partindo já para entrar na universidade, nós tivemos a oportunidade de participar da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, com um trabalho na área de biologia, na verdade, na área de zoologia, de estudo sistemático de abelhas nativas do Brasil. E naquele momento meu de crescimento pessoal e de descobertas, eu tinha uma tia madre que vivia em São Paulo e que sempre foi a responsável por me atentar sobre as mazelas humanas, digamos assim. Como eu a admirava muito, e o Alex ainda não tinha chegado na minha vida, eu imaginei ser freira e trabalhar na África. Então, Olha, tudo deu certo. Eu não virei freira e também não fui para a África, que, aliás, é um continente que eu ainda não conheço. Então, a nutrição me escolheu tendo em vista a perspectiva de que eu poderia transformar o mundo pensando no acesso de alimentação. Então, naquela época, o meu interesse era basicamente saúde pública. Quando eu entrei na universidade, eu acabei sendo abduzida, digamos assim, minhas atenções para a área de clínica. E já ao término da faculdade, eu me interessei por alimentos, a área que eu estou até hoje, que inclusive é a área do meu doutorado, porque eu sou doutora em ciência dos alimentos pela USP. Então, grosso modo, eu diria que esta é uma pequena historinha para contar que a vida vai tomando caminhos e as nossas escolhas nos levam a uma situação que às vezes nem sempre foi previamente tão planejada, né? e quando você tomou a decisão de ser nutricionista, né? Como que foi a repercussão das pessoas à sua volta, assim? Família, amigos, parentes, como foi tudo isso? Bom, como eu disse, eu na década de 80 estava finalizando, né, o ensino médio e, portanto, eu entro na universidade em 1987, com 16 anos,
Naquele período, nutrição só havia uma universidade no estado de Santa Catarina, que era a Universidade Federal de Santa Catarina. O curso não era ofertado por qualquer outra universidade, nem na capital, nem no interior. E, portanto, a profissão também muito desconhecida, não é? Mesmo no final da década de 80 e início da década de 90. Meus pais sempre me estimularam muito a estudar, e nós somos de uma família de tradição de professores. Minha mãe foi professora, minhas tias foram professoras, eu tenho primas professoras, tias. E, portanto, quando eu entrei na nutrição, o meu pai sempre brincava e dizia: olha, um bom caminho a se seguir é o caminho da docência, é o caminho de ser professor, porque é uma escolha que traz muitas alegrias, traz muitas possibilidades, e eu acho até pela dificuldade de imaginar o que seria nutrição e o que seria ser nutricionista, talvez tivesse me dado o estímulo a pensar na docência. Mas, de fato, Fábio, a família não sabia do que se tratava ser nutricionista, ninguém tinha sido atendido por um nutricionista, ninguém conhecia a profissão, era muito desconhecida mesmo, até de mim, que eu optei fazer nutrição pensando na questão da saúde pública, como eu disse, pensando na questão da fome, que era um imperativo social na década de 80, né? A gente tem que lembrar que, para os nossos jovens companheiros de profissão, que o Brasil deixa o mapa da fome apenas em 2014, o Brasil deixa o mapa da fome da ONU. E agora parece que estamos voltando a uma situação de fome que nos enquadraria novamente nesse mapa. Mas, enfim, na década de 80, a fome estava aí escancarada, né? Claro que ainda hoje nós temos essa mazela a ser cuidada, mas eu diria que estava muito mais visível, né? Muito mais visível. Até porque no final da década de 80 e início da década de 90, nós não tínhamos esse imperativo nutricional nós estávamos começando a viver a transição epidemiológica, né? A transição epidemiológica muito bem colocada por Carlos Augusto Monteiro, Lenise Mondini, nos seus primeiros estudos. Nós começamos a viver um período de transição epidemiológica e de ter uma preocupação não só com a fome, mas com o seu extremo da obesidade, né? Portanto, naquele momento foi sim uma surpresa, né? Uma surpresa, obviamente, das áreas da saúde não se tratava do curso mais conhecido, tampouco da profissão mais conhecida. Mas eu não me arrependo de nenhuma das minhas escolhas. A nutrição me fez professora, a nutrição me fez a mulher que eu sou, aos 50 anos, muito feliz das minhas escolhas, tanto do âmbito pessoal quanto do âmbito profissional. Eu acho que a nutrição tem tudo a ver com o meu jeito de me expressar, de pensar e de considerar, sobretudo, que os problemas brasileiros e mundiais decorrem de uma profunda desigualdade social e que o nutricionista, assim como várias outras categorias, vários outros profissionais, tem uma responsabilidade imensa, né, com a saúde do indivíduo. Ou seja, como profissional da saúde, nós temos esse compromisso com a saúde. Fabiana, você citou a questão da fome, né? Assim, eu acho que a fome ela é pouco discutida. Ela é pouco discutida. Talvez não sei, por uma distância, né? Talvez por uma distância eu sinto que a fome é muito menos discutida do que a obesidade. Pelo menos eu penso no entorno na questão da mídia mesmo, né? Da mídia de massa mesmo, que acaba discutindo muito mais isso. Quais são as consequências da fome? Olha, as consequências da fome são nefastas, ainda mais num país onde a discussão da meritocracia é tão rasa, né? Eu sou mulher, branca, sulista, filha de classe média, com pais preocupados com a minha educação, tive acesso ao ensino de qualidade, me alimentei bem em todas as fases da vida,
entrei numa universidade federal, tive acesso ao mestrado e doutorado. Se nós formos tratar em função do mérito, o meu caminho estava traçado, o meu caminho estava, a minha caminhada estava pavimentada por bons mestres, por boa informação, por mesa farta, por sono tranquilo, por amor da família, por livro de presente no Dia das Crianças, por atividades lúdicas, por banhos de sol, por idas à praia. Há mérito, é muito discutível, né? A facilidade Sim. com que eu tive, que eu pude contar para chegar onde estou, só me faz responsável por usar os meus privilégios para distribuir informação e compartilhar. Portanto, eu tenho colegas que tiveram que pular obstáculos muito mais difíceis, que não tiveram acesso a boas escolas, a bons professores, que não tiveram acesso a livros, que fizeram a faculdade com extrema dificuldade, sem tempo de estudo. Então, qual é o efeito, qual é a relação da fome? Que quem passa fome é um excluído. Quem passa fome é um excluído do mercado do trabalho, é um excluído social, vive à margem da sociedade, entra num grupo de vulnerabilidade muito particular. E no Brasil nós temos, inclusive, uma fala, né, muito fácil para quem come, que é assim: ensine a pescar e não a comer o peixe. Só quem nunca passou fome pensa em ensinar a pescar. Quem tem fome não tem tempo. A fome urge. Nós, moradores de uma cidade como São Paulo, muitas vezes estamos em trabalho ou em conversa e alguém diz: puxa, que fome, vamos parar e vamos fazer uma refeição. E aí nós fazemos a refeição e retornamos às nossas atividades. A fome urge. É por isso que talvez, diante da ignorância política, na ignorância no sentido próprio da palavra, de ignorar, né? Muitos programas de saúde pública de âmbito federal são muito mal interpretados, inclusive por profissionais da área da saúde, o que é temerário. Por isso, se eu puder dar um conselho aos jovens universitários, é que bebam e compreendam que o seu professor de saúde pública é um sujeito que está lá para compartilhar informações da área da saúde pública. Nós estamos acompanhando agora a questão da pandemia nos Estados Unidos e é tácito, né, que a proporção de negros, hispânicos, a proporção de moradores que não têm o green card, né, é imensa entre os mortos. Os Estados Unidos não contam com um sistema único de saúde. A saúde tem uma particularidade nos Estados Unidos, muito diferente da Inglaterra, que tem o NHS, né, o National Health Service. Então, aliás, onde foi inspirado o SUS, né, o SUS é inspirado no NHS. Sim. E nós não percebemos a magnitude que é ter um sistema único de saúde. Até porque a sua pergunta inicial sobre a mídia, não querendo ser prolixa e já sendo, eu termino respondendo agora. Porque a fome chama a atenção de um determinado público, mas é a mídia da dieta que vendeu a ideia para o brasileiro que arroz e feijão engorda, que arroz e feijão são vilões. E, por outro lado, nós temos um grande preconceito com o obeso, né? E por quem passa fome menos. Há um problema estrutural de se achar mais estranho alguém que usa 52 do que alguém que deveria usar 42 e usa 36. Então, é muito ampla essa discussão, parte desde a ideia da aceitação, principalmente da mulher, né, um ser objetificado, né, um objeto que deve permanecer elegante, compatível com peso e cuja métrica é peso e altura, como se num IMC social. E, por outro lado, a fome, a subalimentação, os desertos alimentares. Isso tudo faz parte da discussão do nutricionista, para nós observarmos o desafio, né, Fábio? Você me fez uma pergunta sobre a fome, o impacto da fome, por que a mídia não discute isso? A mídia não discute isso porque muitas vezes não dá ibope, dependendo do período. Exato.
Exato. E quando a gente fala do Ibope, você falou de um outro termo que assim que não se fala também, que não se ouve na grande mídia, que é deserto alimentar. Explica pra gente o que é isso, porque assim, tipo, não se ouvirá talvez tanto no Instagram ou no YouTube, para onde vai esse vídeo depois da edição, sobre deserto alimentar. Eu acho que vale muito as pessoas saberem o que é. Olha, o deserto alimentar, os desertos alimentares são áreas, geralmente de periferia, né, cujo acesso ao alimento in natura ou minimamente processado é muito debilitado. E você tem um grande acesso a alimentos ultraprocessados, por exemplo. Então, quando a gente fala deserto alimentar, eu acho um termo bastante impactante. Eu adorei quando eu ouvi pela primeira vez. A questão de desertos alimentares está completamente envolvida com a questão da segurança alimentar. Esses dias eu li um texto e gostei muito porque eles grifaram insegurança alimentar, o in entre parênteses, né? Porque nós vivemos, então, uma situação de insegurança alimentar. Uma insegurança, sim. Tal como nós estamos vivendo neste momento em várias cidades do Brasil por conta da precarização. Maio, nós atingimos 1 milhão de novos desempregados no Brasil. Estamos numa situação de completa desconexão de ações de âmbito municipal, estadual e federal, o que causa esse nosso confinamento, esse nosso isolamento desmedido, no sentido de não se sabe quando finaliza. Eu estou em isolamento social em casa desde março, nós estamos em junho, né? Nós acompanhamos aí em várias partes do Brasil uma falta de planejamento por conta do atual governo federal, essa dificuldade, né? Nós estamos agora sem ministro da Educação, estamos sem ministro da Saúde por conta do aparelhamento do Estado com militares e não com cargos técnicos, enfim. E alguém diz assim, mas nós precisamos falar de política quando falamos de nutrição? Sim, porque comer é um ato político, viver é um ato político, minhas escolhas de roupa são um ato político. Se eu deixo de comprar a pizza numa grande cadeia norte-americana e compro do pizzaiolo italiano que mora na esquina da minha casa, o impacto social das minhas escolhas se reflete na aquisição, né? De bens, na possibilidade de ganho, né, de quem eu estou enriquecendo. Então, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, tem uma planilhinha muito simpática sobre desertos alimentares, um folder que ocupa 2 páginas. Eu sugiro a quem tiver mais interesse que entre no site do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, e procure por desertos alimentares. Há uma explicação com infográficos muito bem colocados e que podem auxiliar tanto o estudante quanto o profissional a ter uma melhor compreensão. Evidentemente que a questão da saúde pública e da segurança alimentar devem ser estudados em profundidade, não é? Mas me parece uma área que, dependendo do local, há um desprestígio. Quando eu cheguei em São Paulo, eu achei muito estranho que aqui as escolas eram conhecidas como aquela escola parece ser muito boa em clínica, aquela escola parece ser muito boa em saúde pública. E aí eu percebia que muitas vezes isso não acontecia, porque aquela escola muito famosa em ser boa em saúde pública ou em ser boa em nutrição clínica, não tinha um professor doutor em nutrição clínica, não tinha um corpo docente que produzia informação, não tinha. Então, assim, essa visão crítica de que nós temos que ser bons em tudo, né? Que não há como escolher uma escola que privilegie esta ou aquela linha, que o nutricionista precisa compreender que só faz sentido ser nutricionista quando eu tenho, ao deixar a faculdade, a compreensão mínima da situação, seja no âmbito do indivíduo, seja no âmbito da sociedade, seja no âmbito da dietética, seja no âmbito da dietoterapia. Então, eu acho que essas questões são relevantes e eu não consigo separar muito em clusters, em blocos, em gavetas. Por isso, talvez, a minha facilidade em ser prolixa em algumas perguntas, ou melhor, em algumas respostas, porque vejo as questões muito interligadas e quando eu me vejo pensando sobre o que você pergunta, já me vejo mais adiante percebendo que as nossas escolhas têm consequências, não é? Sim. Então, o que é a nutrição para você? E desculpe interromper,
Então, é por Tudo isso que, bem. nesse sentido, eu percebo que desertos alimentares, como você muito bem colocou, deveria ser mais intensamente discutido. E você começa a pergunta dizendo, por que nós não vemos tão frequentemente no Insta, ou no Facebook, ou no YouTube, uma discussão como essa? Nós vemos no ambiente acadêmico, mas veja que não vai estampar uma revista semanal a questão do deserto alimentar. Há interesses nisso, né? Quando nós percebemos os primeiros dados de coleta de informações sobre o aumento dos alimentos, o aumento da proporção de alimentos processados e ultraprocessados consumidos no período de pandemia, nós percebemos que isso está intimamente ligado com os desertos alimentares. E aí nós perguntamos como pode ser mais fácil adquirir um snack do que adquirir um alimento in natura. Sim. E é isso que, assim, o alimento não chega, né, nas pessoas, o alimento não chega nas pessoas e causa isso. E, Fabiana, eu queria saber o que é a nutrição para você? Essa é uma outra pergunta bem difícil de responder, né, Fábio? Bem que você havia me alertado que não enviaria perguntas com antecedência para permitir a alegria da surpresa. Digamos que a nutrição, para mim, ela se transformou na minha possibilidade de estar no mundo e de contribuir para provocar nas pessoas uma reflexão a respeito de igualdade social e acesso ao alimento, mas é também bioquímica, é também nutriente, é também licopeno, é também tomate, é também o pequeno agricultor, é quem planta o tomate, é quem vende o tomate, é a preparação que eu faço com tomate, são as características nutricionais do tomate, são métodos de processamento térmico que aumentam a biodisponibilidade dos compostos que estão no tomate. É o histórico da minha família, que tem no cheiro do molho do tomate invadindo a cozinha uma lembrança da Itália ou da roça. Então, o tomate, que eu usei aqui de exemplo, ele é revestido de vários significados. Para mim, assim, a nutrição. Ela não é reducionista. A mim me espanta que alguém veja a nutrição ou nutricionista como um profissional emagrecedor. Emagrecedor. Isso revela um desconhecimento da nossa profissão e das nossas possibilidades. Né? O ano de 2018 houve a publicação da resolução número 600 do CFN, que fala das áreas de atuação do nutricionista, né? E lá nós temos 6 áreas que nós atuamos. E veja, 6 áreas que se desmembram, né? Porque quando eu falo nutrição cada vez maior, clínica, sim. Eu posso falar de nutrição clínica um idoso, para uma criança, para a área pediátrica, para uma grávida. Eu posso falar de nutrição clínica na oncologia, posso falar na doença renal, posso falar na doença relacionada a erros inatos do metabolismo, enfim. Há um leque de possibilidades. Então, a nutrição, sobretudo, ela está relacionada ao direito humano à alimentação adequada, né, ao DHA, ao direito humano à alimentação adequada, a questão de segurança alimentar. São bases da nutrição moderna. E por meio da tarefa, da missão de garantir segurança alimentar e direito humano à alimentação adequada, há um desmembramento. Alguém diz assim, não, mas DHA é uma coisa da saúde pública. Não, DHA é uma questão de saúde. DHA é ter alimento em quantidade. DHA é ter alimento em qualidade. DHA é ter alimento sustentável. DHA é ter um pequeno produtor, é respeitar as características culturais da minha família, dos meus gostos. DHA não é um conceito monótono que só está relacionado a ter o alimento. Então, há algumas pessoas que confundem, né? A segurança alimentar, a palavra-chave é acesso. Sim. Acesso. Sim. Acesso. Mas o DHA garante também a segurança do alimento. Então, a segurança do alimento, a segurança sanitária, a segurança microbiológica, a segurança de obtenção e a segurança alimentar no sentido do acesso. Me diga qual é o profissional que nós temos único que consegue ter uma compreensão
e contemplar segurança alimentar e segurança dos alimentos. Pelo que me consta, é um nutricionista. É um nutricionista. Então nós temos aí um leque de possibilidades que eu costumo brincar com os meus colegas e meus alunos, e que é impossível não se ver refletido, não se reconhecer em alguma área da nutrição. Sim. Sim. E também vejo como impossível não perceber como nós, nutricionistas, temos um papel fundamental na sociedade, na promoção e na recuperação da saúde, mas, sobretudo, e também, nas questões que dizem respeito à busca por uma sociedade mais igualitária, a busca por uma sociedade menos desigual. E ter uma sociedade menos desigual é compreender que a receita com endívias e com papoulas, a receita com o salmão das águas profundas e geladas, as receitas que levam dill e endro ou molhos salpicados com tomilho, nem sempre são a realidade brasileira. E nenhum desgosto com o tomilho, nem com o salmão, nem com as endívias, né? Nenhum preconceito de mesa, de paladar, apenas porque nós temos o buriti, nós temos sardinha, nós temos camarão, nós temos peixes de água doce. O Brasil é um país de dimensão continental. O número de lagoas que nós temos espalhadas pelo Brasil e rios com acesso a peixe de água doce. Portanto, quando eu vejo algum chefe parecendo trazer a luz do caminho, porque descobriu a culinária paraense, descobriu a culinária do Cerrado, eu digo, isto já está posto. Nós, nutricionistas, há muito tempo. Nós, nutricionistas, temos que compreender que na escolha do coentro e da salsinha, o que muda é o gosto do cliente. Eu, particularmente, amo coentro e amo salsinha, mas essa não é uma realidade de gosto em São Paulo. O coentro tem lá as suas complicações no sentido de ser bem aceito. Sim. Mas se você for para a região do Nordeste, o coentro terá uma outra recepção. E poderá ser usado em pratos diferentes. Por exemplo, no Sul, o coentro é basicamente utilizado em peixe. Se você for para o Nordeste, você vai encontrar coentro no feijão. Então, o nutricionista tem que estar atento a quem é o seu paciente, a quem é a sociedade, quem é o indivíduo. Ah, não, porque agora existe uma nutrição que estuda o indivíduo assim com suas características próprias, levando em consideração uma coisa mais personalizada. Isso sempre foi assim. A verdadeira nutrição sempre esteve antenada e preocupada com características individuais. Isso não é uma novidade. A anamnese nutricional está posta há décadas nos melhores compêndios de nutrição. A boa nutrição, a boa anamnese permite, que você penetre de uma maneira mais íntima em quem é o indivíduo que você atende. Porque ao revelar o seu gosto alimentar, a sua rotina alimentar, a sua vida, ele te coloca na cena do crime. É como aquele policial que chega na cena do crime. Então, quando eu tenho um paciente que me diz eu gosto de pão na chapa, eu aprendi a comer pão na chapa em São Paulo de manhã. No Sul não havia o hábito de você ter uma padaria ou ir tomar café da manhã na padaria. Eu achava o máximo. Quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez, em 1986, eu me deparei com uma realidade de uma cidade que tomava café da manhã na padaria. Eu achei isso uma coisa muito diferente. Eu me deparei com a realidade de uma cidade em que as pessoas dormiam nos meios de transporte. Eu nunca tinha visto alguém dormir no ônibus, dormir no metrô. Até porque no Sul não tinha metrô. Eu nunca tinha visto alguém almoçar lendo revista, porque a mim o almoço era sempre acompanhado de alguém, não da revista. Então, uma anamnese bem feita para saber quem é, não tem nada de novo. Não, porque agora você avalia as questões bioquímicas particulares. Isso sempre foi avaliado. Uma boa anamnese, uma boa consulta sempre levou em consideração
padrões bioquímicos. Claro que hoje nós temos outros indicadores, outras informações, óbvio, mas nós sempre prestamos atenção nisso. Não, porque hoje você tem que pensar na pessoa que ela tem um sentimento diferenciado, ela liga diferente, o comportamento. Isso sempre foi observado. O bom nutricionista sempre olhou nos olhos de com quem conversava e sempre de retina a retina buscou informação. Como você está? Por que você está me procurando? Qual o motivo que te fez vir à minha consulta, por exemplo? O que te motivou a buscar meu serviço? Então, essa reflexão, ela revela que nós precisamos estudar a história da nossa profissão para compreender o presente. Uma coisa, você já me disse o que é a nutrição para você. O que não é a nutrição para você? Olha, estamos aí numa tarefa de indicar o que não é nutrição. Nutrição não é julgamento. Nutrição não é acesso seletivo. Nutrição não é um espetáculo de resultados. A nutrição é uma ciência que envolve vários saberes. Portanto, nutrição não é achismo. Nutrição não é opinião. Nutrição não é uma foto. Ela é um vídeo. Você não consegue contar por foto. A nutrição tem um filme aí recheado de histórias, de conquistas da categoria. Quando nós falamos nutrição, que é a nutrição também é a perspectiva de compreensão de diferentes questões. O que é nutrição curso? O que é nutrição ciência? O que é nutrição fazendo parte da categoria nutricionistas? Então é muito amplo mesmo. Nutrição, para mim, deve estar obrigatoriamente relacionada ao bem-estar do indivíduo e da sociedade, a uma conduta ética recheada de técnica. A ética sem técnica não é ética, a técnica sem ética não serve. Embora essa palavra, nos últimos anos, tenha sido um pouco desgastada, né? Ética. A ética e a moral vem muito de um prefixo de muito parecido, né? Costume. Então, eu diria que até tem uma expressão, né, no interior, quando você conhece alguém assim de modos um pouco desgostosos, você diz, é um sujeito sem costume. Eu não sei se já ouviu essa expressão. Já ouvi, já ouvi. E, na verdade, eu gosto muito dessa expressão, sujeito sem costume. Por exemplo, alguém que chega para você e diz, nossa, como você está bonito, você emagreceu. Para mim, é uma pessoa sem costume. Né? E o que é o costume? Pode ser revelado ser uma pessoa sem ética. Engraçado isso, né? Porque, e ética e estética, na semântica grega, aí tem tudo a ver. Tanto é que a Terezinha Azeredo Rios, uma filósofa mineira que eu amo, ela diz assim, se é bom, se é ético, é bom para todos. Se é ético, é bom para todos. E um francês que eu sempre cito, não há situação que eu não cite, o Pierre de Reverdy, porque ele fala que a ética é a estética de dentro. Eu nunca encontrei uma definição tão sucinta e tão perceptivelmente reveladora quanto dizer que a ética é a estética de dentro. Sim. Sim. E nós mesmos nos deparamos com uma sociedade em que a forma do indivíduo dá a resposta de muitas questões. Então, várias vezes, quando eu participei de congressos de nutrição, eu vi profissionais das mais diversas áreas da alimentação e nutrição abrir a sua apresentação com uma figura do Botero. Aliás, eu adoro o Botero, mas, enfim,
É como se a aceitação do obeso, do sobrepeso, passasse por uma arte específica, por uma expressão Tá. específica, não é? Então, o Botero pinta, perdão, o Botero tem não só quadros, mas tem esculturas de formas roliças, né? Gustavo Rosa, não que eu coloque Gustavo Rosa no peso de Botero, mas Gustavo Rosa também tem a percepção de uma arte inclusiva no sentido das formas roliças, não sei nem por uma questão de inclusão, meramente por uma estética de... Muitas vezes eu percebo que meus alunos ou colegas se pegam num contraponto de que se podem ser bons profissionais sendo obesos. É engraçado perceber que um cardiologista não se pergunta se pode ser um bom cardiologista se ele tem stent. Sim. Um bom fisioterapeuta não se pergunta se ele pode ser um bom fisioterapeuta se ele tem ou está se recuperando do rompimento de um tendão. O endócrino não se pergunta se ele é bom profissional, estando a glicemia dele passando por alterações importantes nos últimos dias. Isso indica uma dificuldade de compreender a nutrição não só como ciência, mas, sobretudo, como pilar da categoria nutricionista. Um nutricionista que é capaz de contribuir com o compartilhamento de informações e de ações que impactam positivamente a sociedade. Muito bom, muito bom. Você me disse que você ainda mora em São Paulo, né? Sim, moro em São Paulo, no bairro do Grito. Ipiranga. Muito bem. Fabiana, se você tivesse um grupo de turistas que tivesse que trazer para São Paulo, o que você falaria de São Paulo para convencê-los a vir para cá? Eu diria que São Paulo é uma cidade tão fantástica que eu escolhi para morar. A cidade me escolheu por aí. Brincadeiras à parte, na falta da minha modéstia, né? São Paulo, para mim, é um encantamento súbito. Ela me arrebatou de primeiro momento. Eu não sei exatamente pelo que as pessoas se encantam, mas eu posso dizer pelo que eu me encanto, né? Eu acho que eu tenho essa fleuma, eu sou, de fato, sei que sou uma profissional inflamada no sentido da paixão, da inflamação, estar quente, estar com a temperatura alterada, estar rosado, estar acionando grupos celulares importantes para o processo de inflamação. Então, eu me sinto-se inflamada, eu vejo que altera as pupilas, o olhar, quando eu falo da nutrição, eu sou capaz, talvez, de alterar um pouco o tom da voz, porque me empolgo. São Paulo é um nicho de desigualdade, mas é um nicho histórico e cultural imperdível. As ruas de São Paulo, todas elas contam histórias. Eu sou apaixonada por Tupi-Guarani, gostaria de ter tempo de estudar Tupi-Guarani, mas traz muita informação, né? Você tem Morumbi, Mosca Verde, né? Ipiranga, né? Caminho Vermelho, Ayangabaú, Vale Maldito, Mooca, minha casa. Então, São Paulo é a cidade dos bandeirantes, não se pode ser perfeito, né? É a cidade da escultura, do monumento do Borba, lá, me esqueço sempre aquela avenida que, enfim, é a cidade do MASP, é a cidade do Museu do Ipiranga, né? Um museu que foi construído para ser museu, em 1922, um bairro de ruas largas, antigo, um bairro quatrocentão, mas é também a cidade dos bairros novos ou mais recentes, Higienópolis, a cidade, né? Polis, higiene. É uma cidade que conta a história da ciência brasileira, que está relacionada com a política brasileira. Então, acho que quem chega em São Paulo, eu sei que a beleza, ela depende do olhar. Mas eu confesso que nem nos lugares mais
tristes que eu tenha passado em São Paulo por uma questão de falta de acesso a saneamento básico, falta de acesso à escola, eu ainda assim vislumbrei um povo que, na sua essência, é muito particularmente dotado de características da influência de todo o Brasil. Então, nós temos uma cidade construída por nordestinos, por sulistas, nós somos uma cidade de milhões de habitantes. Vatapá, tacacá, convivem com sushi, sashimi, com um vizinho coreano que faz kimchi, né? Ou com um vizinho piauiense que me serviu bode. Enfim, São Paulo, para mim, é um caldeirão, só comparado a Nova York, a Tóquio, a qualquer outra grande megalópole. Nos tempos atuais, eu diria que, ou nos tempos atuais, nas últimas décadas, né, eu reconheço São Paulo muito prejudicada, né, esse nosso tucanistão, né, o paulistano se identificando aí com uma proposta política que nem sempre revela a grandiosidade do povo paulista e paulistano. Você deve lembrar que em 2017 nós tivemos uma proposta infame da Prefeitura Municipal de São Paulo. Naquela ocasião o prefeito era o senhor João Dória. Nós tivemos a proposta da farinata, né, da ração humana. Um contraponto, um jab, né, um jab de direita no DHA, um soco no direito humano à alimentação adequada, um soco na segurança alimentar. E naquela ocasião as entidades se pronunciaram prontamente, né? O Conselho Regional de Nutricionistas do CR3 se pronunciou, o CFN, e isso é importante. Então, o que é São Paulo? São Paulo é esse caldeirão. Caldeirão, para mim, é algo positivo, é onde saem grandes refeições e também grandes poções. Pode sair medicamento, pode sair alimento. São Paulo é esse caldeirão que precisa ser compreendido como uma grande cidade construída por diferentes cores, por diferentes gêneros. Eu amo São Paulo, porque apesar de, como disse, ser o Tucanistão, tem a maior parada gay da América Latina, e isso para mim é muito importante, porque tem a ver com a liberdade. E a liberdade de expressão que não afeta o bem viver alheio é sempre importante. Não a liberdade de expressão de eu me sentir liberta em poder ser preconceituosa, misógina, xenófoba, não. A liberdade de expressão que me permite ser na minha integridade o que sou, seja eu mulher, branca, heterossexual, professora, seja um outro, né? Ou um outro colega que seja homem, mulher, bissexual, transexual, que seja um transgênero. Isso tudo tem a ver com a nutrição, porque também nós temos que estar prontos para o atendimento, para o acolhimento da sociedade de modo amplo. Não é mais possível ter uma sociedade em que o cadeirante tenha a sua mobilidade reduzida. Isso tem a ver com nutrição. Não é mais possível ter uma sociedade insegura. Isso tem a ver com nutrição, porque a gente fala de precisamos fazer atividade física, precisamos nos movimentar. Aí você tem calçadas comprometidas, você não tem parques, você não tem área verde. Sobretudo, você não tem segurança. Após determinado horário, você não consegue mais deixar a sua casa, o seu local de trabalho e transitar pela cidade com certa segurança. E, portanto, aquela atividade física que poderia acontecer, veja bem, eu sou professora no Centro Universitário FAM, que fica na Augusta. Eu me desloco de metrô, às vezes de carro. Eu poderia, por exemplo, parar no MASP e ir caminhando pela Paulista, observando aquela arquitetura própria que envolve casarões do século passado, o projeto da Lina Bobardi, aquele vão, o Trianon, as pessoas. Mas muitas vezes nós temos esse direito retirado, porque temos que nos aproximar do nosso local, do nosso destino final, para nos colocarmos o menos possível em risco. Então, a discussão de uma sociedade ela é ampla. Nós estamos muito preparados para a ciclovia em Amsterdã, mas não aceitamos a ciclovia em São Paulo, ou pelo menos naquela época. Hoje nós temos uma outra avaliação.
Então, mesmo em Amsterdã, o início das ciclovias contou com o mesmo tipo de recusa, com os mesmos problemas. Mas Sim. nós ainda temos uma classe média muito desconectada, muito unplugged. Eu acho até, Fábio, não me colocando de modo algum numa situação de possibilidade diferenciada, mas eu percebo que, e não sou eu que percebo, na verdade isso está nos autos, né? Nós temos um período de redemocratização muito recente. Você é mais jovem do que eu, nasceu provavelmente na década de 90. Não, 83. 83. Ah, sim, 83, década de 80, mas que seja. Você nasceu na década de 80, um período que o Brasil está passando pelas suas primeiras eleições presidenciais, saindo do processo de ditadura militar. Nós temos 30 anos de processo de redemocratização. E é por isso que é tão importante compreender o que significa direito à expressão, mas direito à expressão sem que isso lese a sociedade nas suas virtudes e nos seus valores fundamentais. Não é direito de expressão quando eu digo que um transgênero não merece ser atendido no serviço de saúde. Isso não é liberdade de expressão. Então, nessa medida, nós temos que ter uma percepção de que ser nutricionista, além de me colocar no meio do profissional de saúde, saúde não é mercadoria, também me coloca com uma função social muito grande. Né? Por quê? Porque o histórico da fome, né? O histórico de Josué de Castro, a geografia da fome, a construção das primeiras escolas de nutrição, a Faculdade de Saúde Pública, que completou 100 anos de edifício, mais 80 anos de nutrição no Brasil, é preciso conhecer a história. Se nós não conhecemos a história de como foi construída a nossa categoria, a nossa profissão, se nós não compreendemos que faz pouco tempo que nós fomos acostumados a decidir, que é o que eu estou tentando colocar, tão pouco tempo de eleição faz com que a gente esteja muito pouco tempo acostumado a escolher. Sim. Sim. Isso se revela na nossa relação com as entidades de categoria, com os sindicatos de nutricionistas, com as brancos, os conselhos. Ainda ouço colegas desavisados que dizem assim, determinada instituição não poderia não existir. E eu costumo fazer uma analogia grosseira que São Paulo tem muitos prédios, né? Então tem muitas pessoas que residem em edifícios como eu. Quando você marca uma reunião para discutir lixo reciclado, o quórum é baixo. Mas se você marcar uma reunião para sorteio de vagas da garagem, o quórum é alto. E isso revela o quê? Revela o que é importante para aquela população. Sim. Então, tanto que às vezes o síndico marca no mesmo dia as duas coisas, né? Exatamente. Então nós temos que nos apropriar das nossas entidades. Né? Às vezes eu ouço alguém perguntando, quem que é o CRN3? O CRN3 somos todos nós. Todos nós. Todos. Quem é o CFN? Todos nós, inscritos. Quem é a APAN? Quem está inscrito à APAN, não é? E quem não está, que se inscreva. Quem é o sindicato? E as pessoas não sabem, às vezes, minimamente a diferença de finalidade de ação do sindicato, da associação, do conselho. Então, veja, alguém diz, não, mas você é privilegiada, você já fez parte do conselho. Isso é de fato um privilégio, porque é um aprendizado, mas nós devemos nos envolver. Fábio, você já foi estudante de nutrição como eu, e às vezes o professor pedia, quem é o representante da sala? Parecia que a pergunta ia... Então, nós precisamos de lideranças. Quando se discute no país que são os mesmos candidatos a presidente, o mesmo candidato a governador, isso indica uma falha grave, que é uma falha na formação de lideranças. E isso acontece na nutrição também. Então, eu convido quem faz nutrição hoje, quem é profissional, que se envolva. Desde o representante de sala. Veja bem, alguém me disse assim, mas por que você está no conselho? Como estive. Porque eu sempre estive. Porque eu fui representante de sala. Porque eu fui componente do centro acadêmico da minha universidade. Porque quando eu entrei na pós-graduação, eu era representante discente em várias comissões. Porque nas universidades que eu trabalhei, eu sempre participei dos colegiados, do núcleo docente estruturante.
Portanto, esse meu envolvimento não é um envolvimento recente. Ele faz parte do meu jeito de ser, de eu querer estar, de eu querer participar, de eu querer compreender, de eu querer contribuir. É E legítimo. acho que muita gente tem um receio de liderança, de liderar, por medo dos holofotes. Você acredita que é possível liderar sem estar em voga, sem ter que subir no palco, sabe? Liderar de dentro. Não sei se eu compreendi muito bem a pergunta, mas Eu acho que assim, tem muita gente que assim, acho que o grande medo das pessoas em liderar, um dos medos é assim, a pessoa não quer aparecer. eu acho que eu interpretaria a sua pergunta assim: as pessoas não querem se posicionar, Exato. sabe? E eu acho que não existe como viver sem se posicionar. A vida é um Sim, posicionamento. Às vezes alguém diz assim: nossa, Fabiana, você gosta de política? A política decide os rumos da sociedade. Nós só todos. saímos do mapa da fome quando houve um projeto social pensando na retirada daqueles miseráveis daquela faixa de miséria. Eu não estou discutindo se houve falhas no programa, eu estou discutindo que nós tivemos um período de preocupação, que na análise do discurso dos nossos governantes havia a palavra fome, havia a palavra povo, havia a palavra preocupação, havia a palavra saúde. Faça uma análise de discurso do nosso atual presidente. Você vai ouvir um presidente que manda o repórter calar a boca. Quer dizer, nós estamos vivendo um período tão dantesco, tão de trevas, que muitas pessoas, na sua ingenuidade ou na sua particularidade, eu não vou me expor. Olha, eu estou exposta. Sim, Expor é contar quem eu sou, é dizer como eu penso. Isso, de modo algum, eu pretendo dizer que o que eu penso está correto. Eu estou contando a minha impressão. E eu preciso da tua impressão para a gente construir um pensar coletivo. E esse é um dos grandes desafios do presidencialismo de coalizão, né? Esse é o grande desafio, né? Nós tivemos aí um governo que foi deposto, o golpe do governo Dilma, tivemos um governo de presidente da esquerda com o vice Michel Temer. Aí você pergunta, mas como isso? Isso é um presidencialismo de coalizão. Isso é o que acontece no prédio. Você tem um síndico que é a favor amplamente de ter uma piscina aquecida e você tem um vice, né, o vice-síndico ou um síndico ou um conselho administrativo do prédio que entende como fundamental melhorar a segurança da porta de entrada. sim, sim, Então, a sim. E eles não participação. são inimigos, né? E eles não são Eles inimigos. são adversários e divergem no âmbito das ideias, que às vezes se tornam Sim, inimigos. Quando o dinheiro para de circular no parlamento, sim, você tem sim, aí, você depõe o presidente porque o dinheiro deixou de circular. Hoje nós temos sim. mais de 40 pedidos de impeachment do atual presidente, e nenhum foi levado adiante. Nós temos lá o Rodrigo Maia numa posição e um parlamento que certamente está contando com alguma situação muito de privilégio para que isso não aconteça. Mas, Fabiano, o que isso tem a ver com a nutrição? O que isso tem a ver com a nutrição? Que a primeira canetada que o senhor presidente deu no primeiro dia de mandato foi a extinção do CONSEA, do Conselho de Segurança Alimentar. Isso tem a ver com o senhor Weitraub, no último dia de sua estadia no Ministério da Educação, interferir nas cotas universitárias. Isso tem a ver com medidas provisórias que interferem intimamente no direito à escolha, por exemplo, ou de ações, independente de medida provisória ou não, de ações que impedem a eleição de um reitor numa universidade pública que pode ser indicada pelo presidente, ou de mudanças no acesso às leis trabalhistas no sentido de direito trabalhista alterado. Hoje nós temos em São Paulo vários professores já com diminuição de pagamento em 25%, temos empresas, independente da profissão, essa precarização. Então, o nutricionista deve estar afastado nisso? Esses dias eu li na rede, Fábio, alguém perguntando assim, você acha que o nutricionista deve se posicionar politicamente na rede? O cidadão deve, né? O O cidadão cidadão deve. deve. E eu não estou
estou o falando de cidadão. partido, eu estou falando de propostas que fazem sentido para mim. Agora, obviamente, que eu tenho que saber quais são os partidos que fazem essa proposta que faz sentido para mim. A mim faz sentido armamento na população? Não. A mim faz sentido xenofobia? Não. A mim faz sentido machismo? Não. A mim faz sentido misoginia? Não. A mim faz sentido a falta de conhecimento técnico para governar câmaras técnicas, locais específicos? Não. Então, eu sei em quem eu vou votar, mas isso é uma percepção minha. Sim, sim. Então, nessa medida, nós temos que estar abertos. E uma coisa que acontece muito, não sei se no Brasil, não sei avaliar porque nunca morei fora do Brasil, é que muitas vezes nossas opiniões são levadas para o âmbito pessoal. E muitas vezes, em comissões, em reuniões profissionais, eu fui interpelada com a seguinte frase: mas ela é tua amiga. Amigos, amigos, negócios à parte. É minha amiga e eu a amo. Mas no âmbito das ideias, a minha divergência é frontal com essa atitude. Eu separo muito bem isso. Sim. Fabiana, você já me disse o que você faz, né? Mas o que você ainda quer fazer? Olha, essa é uma pergunta que me faz viver, Fábio. Né? Eu acho que eu ainda quero fazer. Coisas que eu faço, eu quero continuar a fazer. E eu fiquei feliz nessa pandemia, não pela pandemia, obviamente, mas porque eu fiz uma reflexão do meu viver e percebi que hoje eu não faço nada que eu não gosto de fazer. E isso me deu uma felicidade imensa. Né? Que bom. Eu moro onde eu quero, eu vivo com quem eu amo, eu faço o que eu amo, eu tenho alunos fantásticos, eu tenho colegas de trabalho que me respeitam, eu tenho uma parceira de vida profissional que é a Luciana Rossi e que assina comigo a organização do Tratado de Nutrição e Dietoterapia. Eu tenho parceiros intelectuais que me cutucam, que me provocam a pensar. Eu estou envolvido em projetos de produção de conhecimento, que seja no âmbito da nutrição ou não. Eu estou em contato com jovens e eu acho assim, alguém me disse esses dias, brincando, obviamente, que eu não vou acreditar, né? Professora, a senhora não envelhece? Talvez falou como uma tentativa de elogio, né? Porque eu não vejo o melhor problema em envelhecer. E é bom envelhecer. Né? Por que é bom envelhecer? Porque indica que nós estamos aqui num projeto de vida. Evidentemente que não envelhece o corpo na velocidade da mente. Isso é bom, porque a gente costuma ouvir que as pessoas dizem assim, eu estou com 75 anos, mas a minha mente, que ótimo. Né? Então, eu me sinto ainda não tão ingênua quanto aquela jovem que ingressou na universidade em 1987, achando que fome só existia na África. Sim. Mas eu me sinto hoje uma mulher plena de 50 anos que tomou rédea dos caminhos da vida, que sempre se posicionou, que em nenhum momento, até talvez naqueles que não deveria, mas colocou o seu pensamento. Jamais compactuei com assédio moral, jamais compactuei com qualquer tipo de assédio, com humilhação, jamais compactuei com negociação de cargos, não compactuo, não sou bancada por indústria, não tenho conflito de interesses, assino meu nome e meu sobrenome compreendendo que a construção da minha história na nutrição é de uma professora apaixonada pelos seus alunos, jamais fui o tipo que renega a possibilidade dos alunos me colocando numa posição melhor. Claro que estou bem longe do desejável, né? Mas eu passei, acho que as últimas 2 décadas aprendendo a ser quem eu sou, melhorando como professora diante das várias falhas que eu tinha, por imaturidade, por ignorância, enfim, por quaisquer outras mazelas espirituais que nos acompanham ao longo da vida. Mas o que eu quero fazer ainda? Eu quero ver o tratado nas mãos de estudantes e profissionais do Brasil inteiro, né? Levar o Tratado de Nutrição e Dietoterapia com seus 97 capítulos e quase 200 parceiros do Brasil inteiro. Foi um momento glorioso para mim e para a Luciana Rossi, porque ter essa possibilidade de ter o aceite
de pesquisadores e professores das mais renomadas universidades e institutos de pesquisa do país, sem que isso fosse desenvolvido e com nenhum grau de hierárquico diferenciado. Não se tratava de chefia solicitando a subalternos, não se tratava de pessoas do mesmo departamento, da mesma universidade. Nós ficamos muito felizes em contar com a CENTE de colegas do Gustavo Fanaro, que está hoje na Universidade Federal do Amazonas, de Lina Marreiro e Nadir do Nascimento, da Federal do Piauí, Denise Mafra, da Federal Fluminense, todo o pessoal da Universidade de Saúde Pública, desde a Patrícia Jaime, Beth Sabes-Leiter, passando aí por Marcelo Rogero, a abertura do livro feita pelo Francisco de Assis Guedes Vasconcelos, que é um ícone na história da nutrição. Então, grandes nomes no livro que prontamente nos disseram sim. Então, o Tratado de Nutrição e Dieterapia é sim um projeto de continuidade. É sim um projeto de continuidade eu continuar lendo, estudando, aprendendo. É um projeto eu ser menos ignorante. É amanhã eu saber mais do que hoje e ser, sobretudo, uma pessoa melhor. Eu costumo dizer que duas gestões como coordenadora da Comissão de Ética no CRN3 me ajudaram muito a me tornar uma pessoa melhor, ou, como queiram, uma pessoa menos pior, tanto faz. Mas na perspectiva de que eu compreendo várias coisas que antes eu não compreendia. Compreender o sentido de imparcialidade, né? Então, são valores que, ao longo da vida, nós vamos nos apropriando particularmente e aprendendo com os outros. A nutrição me deu as melhores amizades, né? A minha decisão pela nutrição me deu amor. A minha opção pela nutrição me deu a possibilidade de conversar com pessoas como a Vanille Pessoa, do Nordeste, como... Enfim, eu não deveria nem citar nomes, porque são tantas pessoas no Brasil inteiro que me dão a alegria de uma conversa inteligente, uma conversa profunda nas bases da nutrição. Seja alguém que discute comigo o NKB, ou enfim, o receptor de membrana, que não é exatamente um assunto que eu vá me alongar durante horas, seja alguém que me conta o seu trabalho no âmbito de programas de alimentação e nutrição, seja alguém que me conta o seu trabalho numa unidade de alimentação e nutrição, que não sei bem se hoje se opta por falar unidade produtora de refeição, UPR, ou, enfim, o UAM, que é um trabalho fantástico, que é onde o nutricionista pode exercitar várias das suas habilidades e competências. Sim. O trabalho da nutrição esportiva, o trabalho do nutricionista na docência, o trabalho na alimentação coletiva e na saúde coletiva. Então, estamos num momento de valorização de profissionais da saúde que está muito no discurso. Vamos ver a questão da valorização do profissional de saúde na prática. Então, há sempre uma tentativa de reduzir o papel, às vezes, de uma determinada ação, né? Eu me lembro que quando eu estudava e nós colocávamos o avental de TD para ir para a aula de TD, alguns meninos diziam assim, lá vão as cozinheiras, e nós ficávamos entediadas, irritadas. Hoje eu percebo que a irritação era à toa, porque, de fato, cozinhar é a apropriação de uma habilidade culinária que faz extrema diferença no nosso caminhar. Eu costumo dizer que quando você fala frango para um nutricionista, a compreensão é completamente diferente para qualquer outro profissional da saúde. Você é capaz de ir numa consulta e alguém dizer assim, olha, você pode optar em comer frangos, peixes. Ou você vai numa consulta com um nutricionista e ele, já depois de uma anamnese muito bem feita, vai te dizer, já que você curte muito peixes, olha, eu te sugiro uma receita que é super fácil. Você faz um peixe de forno no papelote, com cebolas em rodela por cima, ramos de tempero verde da sua preferência, gotas de limão, sal a gosto, fecha e serve com purê de mandioquinha, já que você disse que gosta muito. E, enfim, são preparações. Frango para nós não quer dizer nada. Você fala isso dentro de um consultório, né?
Do consultório. Então, imagina, Isso é frango. demais, né? Qual a parte do frango? Sobrecoxa, Sim, coxa, asa. Preparado como? Servido como? Vai ser mastigado? Tem dentes? É uma criança? É um sim. idoso? Qual a consistência? E a temperatura? Há alguma doença? Há alguma privação? Portanto, o nutricionista, ele se preocupa, e eu tenho usado muito essa expressão, Fábio, não só com a questão pós-deglutição, e esse é o fantástico da nutrição. Nós estamos envolvidos com o momento pré-deglutição. No Era pré. aquela história do Sim, tomate. Quem planta o tomate, quem transportou o tomate, e também a sim. receita do tomate, e também a ingestão do carotenoide, a ingestão do licopeno, a ingestão dos minerais, das vitaminas. Então, é assim, um mundo à disposição de descobertas. Basta estar disponível para o conhecimento e basta fazer um exercício diário de senso crítico para se avaliar a qualidade da informação e perceber o profissional que eu quero ser. Fabiana, se você pudesse dar um livro para alguém, que livro seria? Primeiro que te vem à mente. O primeiro que me vem à mente é o Tratado de Nutrição e Eu Dieterapia sei. Rossi Poltronelli. Aí, nesse momento, eu peço desculpas pela falta de Sim, modéstia, mas eu vou comentar por que seria esse. Porque nós estamos conversando justificados pelo fato de você ser nutricionista e eu também. Veja que a nossa história só se une porque nós somos nutricionistas. Então, sim, já começa daí. Eu poderia falar de um livro da literatura mundial, mas eu acho que nesse contexto da nutrição, né, é difícil dizer um livro, né? Mas claro que eu vou falar do tratado. Por quê? Por que isso é tão diferente de tudo e tão especial? Porque quando eu fiz nutrição, nós tínhamos que importar o Krause em inglês. Porque a sim, tabela não se fazia referência ao Brasil. Porque as informações não diziam respeito à realidade brasileira. Nós temos nesse tratado pesquisadores de todo o Brasil que usam dados brasileiros, de tabelas brasileiras e, sobretudo, titulados. Isso só é possível hoje, Fábio. Se nós temos duas doutoras na capa, tanto a Luciana Rossi como eu, doutoras em nutrição, isso não seria possível na década de 80, quando eu estudei. Isso não seria, o suporte do celular tem que ficar no lugar, quando a gente fala. tem. Perdão, eu bati com o livro no Tudo bem. suporte, o suporte fez assim. Imaginei. Então, quando eu estudava, não havia essa massa crítica. Eu não tinha professores, mestres e doutores. Então, claro que eu ia Sim, indicar o Tratado de Nutrição e Dieterapia, mas nós temos outros grandes livros, mesmo na nutrição. Temos artigos, temos livros de poesia. Por exemplo, eu poderia indicar um livro, Manuel de Barros. Aí você diz, mas quem é o Manuel de Barros? É um escritor sumatogrossense, que tem um jeito muito naif, muito ingênuo de escrever, que eu adoro. Mas o que te ajuda isso na nutrição? Ajuda eu compreender realidades diferentes. Porque quando eu leio Guimarães Rosa, quando eu leio Suassuna, quando eu leio Saramago, o mundo se expande. Eu saio da minha ilha, né? Como diria Saramago, para enxergar a ilha, é preciso sair da ilha para enxergar. Então, a leitura te traz isso, a conversa te traz isso. Então, quando você encontra alguém que você julga especial, no sentido da troca de informação, dê oportunidade, se dê a oportunidade de conversar com ele. Então, sim, seria uma pretensão, eu brinquei, né, falar de um livro, mas há vários livros, né? Desde poesia até livros de arte, tudo colabora para você compreender a diversidade do mundo, a diversidade das pessoas, o respeito humanitário que se deve ter. Tudo vai colaborar para você perceber o quão é vasto a possibilidade do ser humano como ser humano. E isso vai impregnar o nutricionista de um sentimento ainda maior de defesa da saúde humana. E que, de modo algum, tem a ver com uma capa de revista
capaz de expressar a felicidade que se vive no momento, né? Então, essa busca pelo conhecimento é que vai dar ao nutricionista a possibilidade dele ser um formador de opinião, dele ser um influencer, dele ser uma referência, dele ser ouvido. E o que nós queremos? Essa semana, faz uma semana, eu abri um canal no YouTube chamado Fabiana Convida. E me perguntaram por quê. Eu falei, porque eu vivo dizendo que eu gostaria muito de ver nutricionistas blogueiros, ao invés de um blogueiro que se acha nutricionista, que se acha médico, que se acha engenheiro, que se acha político. Político no sentido profissional, não é? Sim, Formador de liderança a ser ouvida. Então, busco nutricionistas que sejam lideranças legítimas. Hoje, Fábio, eu vejo nas mídias não só fake news, eu vejo fake fotos. sim, O que é uma fake foto? Uma fake foto de um alimento, você não fez aquilo. sim, Nós sim, devemos pensar sobre isso, o que significa eu apresentar na minha página pessoal. Uma vez ou outra, se eu mostro uma preparação ou qualquer, sim. Mas, se você está numa fala de preparação, né, se você preparou um pão com tomate e manjericão, fotografe o pão com tomate e manjericão que você preparou, e não aquela sim, foto que parece que foi feita no estúdio em Nova York. exato, Com pão que você não exato. conhece, com manjericão. Enfim, essa comunicação visual também tem que ser verdadeira. Veja que eu estou Sim, abrindo espaço na minha casa, nós estamos no meu escritório conversando. A pilha de livros que tem atrás é legítima, ela existe. Eu existo com as sim, minhas imperfeições, eu vi que um fio de cabelo saiu do lugar, enfim, mas eu estou aqui me colocando tal como sou e onde estou. Então, essa possibilidade de legitimidade, ou diria mais, essa possibilidade de autenticidade é muito importante. Mas não é só ser autêntico, porque eu posso ser autenticamente um idiota, ou autenticamente uma pessoa desagradável aos meus pares. É ser autêntico para legitimar, para ser uma liderança, para levar conhecimento, para não me satisfazer com uma única resposta de fonte desconhecida. sim. Fabiana, a gente está estourando o tempo aqui. Em 30 segundos, a gente já falou o que você faz e o que você quer fazer. Em 30 segundos, me diga o que você não faz. O que eu não faço? É uma pergunta também muito difícil essa, no que eu não faço, né? Mas acho que não me vendo aos interesses alheios que não estejam intimamente relacionados ao meu projeto de vida. Eu não negocio meus valores morais e éticos por quaisquer situações. Eu já trabalhei em vários lugares e me disseram assim, uma certa vez, não, você aceita essa condição porque currículo igual ao seu chega aqui todo dia. E eu imediatamente, sem pestanejar, respondi que eu não me sentia pior por isso. E que, aliás, currículos igual ao meu deveriam chegar todos os dias vários currículos melhores que o meu. Afinal, nós estamos em São Paulo, na maior cidade da América Latina, com uma universidade pujante como a USP. Quem sou eu para achar que o meu currículo seria o melhor a chegar à mesa de um contratante? O que eu respondi a essa pessoa é que, de fato, ela tinha razão. Currículo igual ao meu chegam todos os dias à sua mesa. O que não chega todo dia às suas mesas, ou à sua mesa, são pessoas como eu. Pessoas como eu não chegam todos os dias à mesa dos contratantes, e disso eu sei bem, porque consigo avaliar a minha trajetória, aos nãos que eu disse, aos sims que eu disse, e isso me faz ser quem eu sou. E eu fico muito orgulhosa de não ter negociado em relação a isso. De não negociar a qualquer custo e a qualquer preço. Eu sei bem onde estou, eu sei para onde eu quero ir, e, sobretudo, eu sei quem eu sou. E mais do que saber quem eu sou,
eu sei muito bem quem eu não quero ser. Certa vez eu conheci uma pessoa e fiquei com ela na lembrança. Uma lembrança ruim. Daí eu pensei bem e disse, sabe que me é útil conhecer essa pessoa? Porque eu sei bem como não quero ser. E como eu não Sim. sou dada a ódio nem rancor, ao invés de ocupar o meu coração e a minha mente com quem eu não quero ser, eu busco ficar do lado, ouvir, dar espaço no meu coração e na minha mente a pessoas que transbordam aquilo que eu quero ser, aquilo que eu desejo ser. E para terminar, eu diria que eu concordo em gênero e grau com aquela frase famosa, mas que é junto dos bons que a gente fica melhor. Que lindo. Arrepiei aqui. É junto dos bons que a Arrepiei. gente fica melhor. Arrepiei. Então, eu não tenho espaço no meu coração nem para rancor, nem para ódio. Isso eu deletei. E como dizem os meus jovens alunos, que perguntam assim, professora, quem é ele na fila do pão? Então eu Real. pergunto às pessoas que eu não admiro e que eu aprendi a desgostar, quem é o fulano na fila do pão? Sim. Eu tento conviver com quem possa me trazer aprendizado. Fabiana, para te encontrar, as pessoas podem encontrar no Instagram, Fabiana Poltronieri, no YouTube, Fabiana Convida com M, né? Correto. Fabiana Convida. Mais alguma forma de contato? No Facebook também estou com Fabiana Poltronieri. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Foi uma manhã agradabilíssima. Tomar café com você hoje foi uma experiência válida. Eu só guardo boas lembranças de você. Tenho acompanhado, mesmo que à distância, as suas atividades, a sua atuação. Acho que identifico em você a sua paixão pela nutrição. Aí você se encontrou na nutrição, e que bom que a nutrição te encontrou. E o meu desejo é que todos sigamos assim com muita esperança. Isso que nós estamos vivendo vai passar. Nós iremos superar. Não sei se sairemos melhores ou piores, não consigo avaliar, não tenho essa capacidade, mas é preciso que nós tenhamos esperança, porque o professor, ele tem obrigação de ter esperança, é uma obrigação moral. Eu me sinto convidada a ser esperançosa. Aos nutricionistas, esperança, perseverança, força, capacidade de trabalho, estudo, leitura, né? E que se contaminem, no bom sentido, com as coisas belas que tem na cidade e nas possibilidades que a vida nos traz. Né? Então, por isso que quando você perguntou a idade, eu não titubeei, porque eu sei muito bem que eu fui muito feliz durante a faculdade e agora, com 50 anos, essa felicidade só se revela pelo amor que eu tenho à vida. Que bom. Obrigado, viu? Obrigada, Fábio. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada.